noite a todos. Vamos dar início aos nossos estudos desta quarta-feira. Para não perdermos o hábito, vamos fazer uma pequena prece para nos prepararmos melhor para realizarmos o estudo. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, que possamos ter nesse momento a sensibilidade, a alegria, a disposição e a boa vontade de viver pelo seu ideal, de viver pelo seu evangelho, pelo sentido da vida que o Senhor nos deixou tão claro na sua mensagem. Em dias difíceis como esses que nós estamos vivendo, cada vez mais entendemos a necessidade do burilamento, da melhora, do esforço contínuo para uma condição melhor. Que tenhamos, Senhor, esta força, esta coragem para continuarmos enfrentando as vicissitudes da vida e, particularmente, as nossas próprias dificuldades íntimas, os nossos fantasmas pessoais, para que no final da caminhada consigamos atingir o objetivo, que é esta autoiluminação, o fazer brilhar a nossa luz, que o Senhor mesmo nos propôs. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Bom, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho mais na noite de hoje a respeito das personalidades, fazendo uma abordagem, digamos assim, bem simples, bem objetiva, porque entendemos que falar das personalidades, das subpersonalidades, ainda é um desafio, porque é um tema pouco compreendido por grande parte de nós. Nas nossas reuniões de desobsessão, nas nossas sessões mediúnicas, logo que nós começamos uma nova direção nos nossos trabalhos, sob a coordenação do Dr. Klaus, quando nós começamos os trabalhos de maca, os atendimentos espirituais da maca, as cirurgias espirituais, quando nós começamos a estudar também a apometria, outras metodologias de trabalho, nós percebemos que em grande parte, nós vivemos mais processos auto-obsessivos do que propriamente processos obsessivos. Que se por um lado é verdade que todos nós temos influências espirituais negativas, inimigos do passado, espíritos que por uma razão ou outra tentam nos tirar do caminho correto, também temos na nossa estrutura psíquica, temos na nossa condição íntima, os nossos fantasmas pessoais. Aquilo que vivemos, aquilo que fomos, mas sobretudo aquilo que continuamos sendo. Então, quando nós trazemos esse título, o ontem, o hoje e o amanhã, nós estamos falando de tempos diferentes à disposição do mesmo Espírito. Somos o mesmo Espírito. O que nós fomos ontem e não superamos e não logramos vencer, trazemos para o hoje. E se não dermos conta de suplantar, carregaremos para o amanhã. Então, ontem, hoje e amanhã são tempos do Espírito, tempos em que o Espírito vai se utilizar no seu processo evolutivo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Quando nós falamos do hoje, do eu atual, nós temos aqui toda a situação que nos envolve no hoje. A gestação,
a gente sabe que o espírito, quando ele está no processo de reencarnação, quando o espírito se liga ao feto, a partir dali ele influencia e também sofre a influência do meio, do lar, principalmente da mãe. Se o espírito reencarnante é um espírito que não é desejado, a partir dali, do próprio processo de gestação, ele vai sentir essa rejeição e vai carregar como um trauma para a sua vida depois, quando ele nascer. Então, quando a gente fala do hoje, a gente está falando da gestação, a gente está falando da cultura. Se eu nasci no Brasil, é uma cultura. Nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer outro lugar, nós temos culturas diferentes. A própria infância, a família, a profissão, isso daqui são as experiências do hoje, que vão determinar uma parcela do meu eu. No entanto, nós também trazemos o que foi construído no passado, as personalidades construídas no passado, aquilo que está arquivado, como as nossas vivências passadas, as encarnações passadas, o período que nós vivemos no mundo espiritual, porque nós também trazemos experiências que vivemos no mundo espiritual. Os egos ainda resistentes. E aqui, toda vez que eu usar essa expressão, essa palavra, egos, eu vou estar falando das personalidades do passado, tá certo? Bom, personalidades múltiplas ou personalidades dissociadas, subpersonalidades. Normalmente se usa a expressão subpersonalidade para se referir a traumas vividos nessa atual existência. Eu posso ser um adulto que eu tenho uma subpersonalidade separada da personalidade atual, que pode ser uma situação vivida na infância. E você tem as personalidades múltiplas ou as personalidades dissociadas, que são aquelas que nós trazemos de outras existências. Aguinaldo, está um pouco complicado de entender isso. Eu sei. Não tem problema. A gente vai explicando assim, para que esse assunto comece a ficar mais fresco na nossa memória, para que a gente comece a compreender isso melhor. Vou dar um exemplo, talvez ajude. Quando a gente se aproxima da realização do nosso evento, o IMPAMED, o Encontro de Paz e Mediunidade, é muito comum e necessário nós fazermos as reuniões mediúnicas de limpeza do ambiente, de proteção do espaço. Nós fazemos as reuniões mediúnicas para a proteção dos oradores que estarão conosco no evento. Quando a gente faz no salão, a gente faz a vibração pelo salão, a gente faz a vibração pela livraria, aquela coisa toda. É interessante que quando a gente faz essas vibrações, sabe o que acontece? A gente tem na reunião a manifestação de personalidades, de encarnados, e pior, de trabalhadores, que estão insatisfeitos com o trabalho, que estão se achando injustiçados, que são contra a realização. E a gente vai tendo na incorporação dos médiuns uma série de personalidades, de encarnados, de trabalhadores, trabalhando contra. Aguinaldo, eu ainda não entendi. Então vamos imaginar o seguinte, nós vamos realizar um IMPAMED. Eu não convidei o Ricardo para filmar. O Ricardo não disse nada, por respeito, ele não fez nenhum comentário, a gente é amigo, ele ficou de boa. Tudo bem, o Aguinaldo me chamou, mas ele não ficou bem. Ele ficou magoado, ele ficou melindrado, ele ficou com aquilo atravessado na garganta. E ele vai começar a vibrar contra o evento.
Ele pode até não comentar, não fazer fofoca, não brigar, não reclamar, mas energeticamente, usando uma expressão do espírito Ângelo Inácio, ele será um alvo discordante. Ele será um elemento que estará vibrando contra. E eu estou sentindo uma energia ruim. Aí eu peço para a Regiane fazer uma mentalização, se concentrar, e a Regiane puxa essa personalidade do Ricardo, insatisfeito com o processo. E aí, através dela, ele vai dizer, não, mas não me chamaram para ajudar, eu estou aqui há tantos anos, isso está errado, estou mal satisfeito mesmo, vou sair dessa casa. E aí a gente faz com uma porção do espírito, da consciência, Ricardo, esse processo de diálogo, de doutrinação. É o que os médiuns, em maioria, fazem quando deitam na maca as pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Em grande parte das vezes, o médium, ele não desloca o obsessor. Ele vai deslocar ou uma personalidade do passado, ou a própria personalidade atual, que não é o espírito, para que ele, se comunicando, possa aliviar o processo. Porque eu posso hoje ter uma depressão, uma não vontade de viver, e essa depressão está sendo alimentada por uma encarnação que eu tive, onde eu cometi suicídio. E como eu não superei, aquele perfil, aquela energia, aquela personalidade, aquele ego, ele está presente em mim. Então, se o médium desloca essa personalidade, suicida, incorpora, dá passividade, é doutrinada, vai diminuir essa depressão da vida atual. E esse tipo de tratamento ele é muito pouco realizado. Grande parte das casas espíritas sequer conhecem esses processos, mas são processos de uma eficácia extraordinária, extraordinária. Às vezes você trata, por exemplo, alguém, uma criança, um adolescente, um adulto, que tem um problema mental, uma limitação intelectual, às vezes uma limitação severa. E o médium, ele pode deslocar aquela personalidade sofrida e que no diálogo, na doutrinação, vai amenizar essa dor. Detalhe, às vezes você puxa uma personalidade, uma vivência de 300, 400 anos atrás, que sequer tem noção de que está reencarnado. Ela não tem o menor conhecimento de que a vida prosseguiu, que reencarnou, que está numa outra estrutura, que está numa outra situação. Ok? Ok? Vamos lá, continuando. Não tem problema que vocês fiquem em dúvidas não, tá? A gente tem hora que a gente tem que exercitar a nossa cabeça. A gente tem que pensar, a gente tem que começar a pensar. Não dá para a gente pegar tudo mastigado. Ah, mas esse estudo eu não estou entendendo, ele é muito complicado. Não tem problema. Devagar a gente vai entendendo. Bom, então uma auto-obsessão pode ser considerada uma personalidade dissociada, rebelada contra a proposta de renovação. Contra a nossa proposta de renovação. Não tem aquela história, aquela imagem do homem velho e do homem novo? Pois bem, o homem novo é o que você quer ser agora. O homem velho é essa personalidade dissociada, rebelada, que não quer evoluir. Às vezes a gente diz assim, nossa, eu estava lá em casa, mas tinha um obsessor lá comigo, eu percebi o obsessor. Ele ficava falando assim na minha cabeça, para com esse negócio de evoluir, para que você vai lá no centro, todo mundo complicado, você está cansado, fica na sua casa, para com isso, você vai estudar, estuda em casa mesmo, não precisa disso tudo não. E era um obsessor terrível. E não é obsessor coisa alguma. É uma parte de você. É essa personalidade rebelada atuando em você. Então, por que é que nós chamamos de auto-obsessão? Porque é um processo nosso. Aqui não tem nenhuma influência de espírito obsessor. É uma luta nossa, tão somente nossa, certo? Aqui eu coloquei um pouco, tem mais, tá? Mas eu queria ler sobre esse assunto. Não, quem quer ler, lê.
O que mais tem é livro que fala sobre isso. Você tem aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um dos últimos do Godinho, Egos, Consciência e Distúrbios. É um livro que fala sobre as personalidades. Você tem 3 livros do Dr. Inácio Ferreira, o Egos em Conflito, Egos em Paz e Alma no Mundo. É uma trilogia, o Egos em Conflito, Egos em Paz e Alma do Mundo, que trata desse assunto, que fala sobre as personalidades. E o livro Os Pacificadores, só para citar alguns. O livro Os Pacificadores, pelo Espírito Aulus, ele também dedica aí alguns capítulos para fazer a abordagem sobre esse tema, tá? Então tem sim muitas obras que têm trazido esse tema, esse assunto. Continuando. Bom, qual a eficácia dos tratamentos espirituais à distância? Quando a pessoa quer e participa, ou quando não quer e nem sabe. São 2 situações diferentes. São 2 situações diferentes. Quando a pessoa quer, ela participa, ela quer ser tratada, ela pede para ser tratada, ela está buscando o tratamento, é óbvio que aí a chance de um bom resultado é muito maior. Isso não quer dizer que nós não podemos ajudar quem ainda não quer ajuda, é evidente que podemos. É o meu filho que não quer vir no centro, é o meu marido que não acredita, minha esposa que tem um problema de alcoolismo. Então eu posso trazer o nome, eu posso pensar, eu posso mentalizar. Na casa espírita, a gente nunca tem aquele hábito de trazer uma roupa, né? Quando você vai benzer, na benzedura, você leva a roupa para benzer. No Espiritismo não tem esse negócio de levar a roupa. Mas não tem o negócio de levar a roupa por quê? Porque o pensamento é o melhor veículo para ajudar quem nós amamos. Então, em vez de eu trazer uma camisa, de eu trazer uma calça, eu penso na pessoa. Eu estou tomando passo, eu estou fazendo um tratamento pela pessoa, eu mentalizo a pessoa, eu trago a imagem dela para a minha cabeça, automaticamente eu criei uma conexão. E a ajuda vai acontecer a partir dali, sem a necessidade da roupa, que não há essa necessidade. Quando a pessoa, e aí vem o problema, quando a pessoa não quer, não participa ou nem sabe do tratamento, o problema é esse. Sem o interesse de alguém na prática de melhoria íntima, as brechas continuarão e, sendo assim, o tratamento será apenas paliativo. Você tem um alcance muito menor. E me parece que aqui o motivo é um tanto que óbvio, né? É um tanto que bem claro. A gente está vibrando por uma pessoa, ela vai ser ajudada, pode sim ser atraída a personalidade dela para uma comunicação através do médium, pode sim os obsessores serem afastados, sem dúvida alguma, mas o grande problema é que a pessoa, não querendo melhorar, ela não vai mudar o padrão. Isso quer dizer o quê? Que ela vai piorar rapidamente. Rapidamente ela vai voltar no padrão antigo. Nós que queremos melhorar, voltamos rápido. A gente que quer fazer diferente, quanto tempo a gente fica bem? A gente passa às vezes do Dr. Klaus, faz um tratamento, fica ótimo. Dá até no outro dia, porque no outro dia a gente já voltou no padrão, já voltou na correria, já voltou, e aí está tudo assim de novo. Para nós que queremos, para quem não quer, aí é muito mais difícil. Não é por isso que devemos deixar de ajudar. Não devemos deixar de ajudar ninguém, mas precisamos ter maturidade para saber até onde devemos ir. Maturidade para sabermos até onde devemos ir. Não deveremos carregar ninguém nas costas. A gente só tem que tomar esse cuidado, certo? Podemos afirmar que em um trabalho mediúnico, necessariamente, não se limita ao atendimento de desencarnados. Perfeitamente. Aí aqui, ó, o exemplo que eu dei do Impamed.
Então você tem o tratamento das personalidades, das subpersonalidades, você tem as limpezas energéticas na atividade do Klaus, você tem os tratamentos de processos obsessivos entre encarnados. Hoje em dia, os relacionamentos tóxicos, marido, mulher, namorado, pai, mãe, é impressionante a quantidade de obsessões que nós temos entre os encarnados. De novo eu ressalto, a gente se preocupa muito com o obsessor, só que a gente tem sofrido muito mais com as nossas auto-obsessões, a gente tem sofrido muito mais com as relações tóxicas que caracterizam um processo obsessivo do que propriamente das influências espirituais. Mesmo porque não há como se instalar um processo obsessivo se não houver primeiro um processo auto-obsessivo. Ninguém vai sofrer um assédio espiritual de gravidade se não estiver num processo de auto-perturbação primeiro. Ah, mas então quer dizer que se eu sofrer um processo obsessivo é porque eu estou perturbado? Não necessariamente perturbado. Às vezes o teu ritmo de vida, a forma de você se relacionar. Por exemplo, se você não se ama como é, se você não gosta do seu corpo, você entra num processo de autodepreciação. Você não se ama. Você olha no espelho e você não gosta do que você vê. Isso te entristece. Isso naturalmente te leva para uma baixa autoestima. Facilmente te conduz para uma depressão. Pronto, você tem uma auto-obsessão. A partir daí, você começa a sofrer o assédio espiritual. E aí você vai tendo as ideias de automutilação, de suicídio, de desistir da vida, etc, etc, etc. Mas tudo começou ali, na sua dificuldade em lidar com o seu próprio corpo. Então, em todas as situações, é assim que funciona. É por isso que sempre que eu estiver sofrendo um assédio espiritual muito persistente, puxa vida, deitei na maca terça-feira, fiquei bem, mas sexta-feira já estava tudo lá de novo. Nossa, eu tomei passe domingo, fiquei ótimo, mas na segunda-feira eu já estava ruim de novo. Bom, então você tem que começar a pensar o que é que você está conduzindo de forma errada na tua vida, que está abrindo tantas brechas para você sofrer tanta influência assim. O problema não pode estar fora de você, ele está em você. Porque os espíritos sempre vão aproveitar as possibilidades. As possibilidades. Certo? Continuando. Os resgates, né, e os tratamentos obsessivos, os resgates no astral inferior, os desdobramentos dos médiuns, essa coisa toda. Habitualmente, sua palavra, a palavra, que você esquece aqui que está a mais, a palavra usa-se a palavra brecha para explicar que a pessoa tem uma falha. Podemos entender que é isso mesmo? Sim. Aí lá no livro Egos em Conflito, o Dr. Inácio Ferreira coloca isso de uma forma muito simples, dizendo assim: os egos do passado encontram um meio psíquico propício. Os egos do passado encontram um meio psíquico propício para aquilo acontecer. Voltando um pouco no que eu falei agora há pouco. Não é o que eu fui, é o que eu continuo sendo. Esse é o problema. Porque a gente poderia dizer assim, mas se eu fui, vamos supor que seja uma mulher, se eu fui uma prostituta na encarnação passada, eu fui. Por que nesta encarnação eu posso ser assediado espiritualmente para me perder no campo da sexualidade? Porque talvez aquilo que você pense que você foi, você continua sendo. Embora você não seja mais uma prostituta na atual encarnação, as inclinações perniciosas,
o sexo sem respeito, todo esse bojo de questões ligadas à sexualidade não estão bem resolvidas em você. Pronto, você tem aqui o meio psíquico propício para que o ego do passado possa se manifestar. Deu para entender? Está muito difícil, você está entendendo? Me dá um feedback aí, vai, que eu tô pisando no acelerador aqui, que eu quero começar e terminar o estudo. Mais ou menos, né? Tá bom, mais ou menos eu já estou satisfeito. Vamos em frente. Passado, arquivo, aí tem uns exemplos. Desequilíbrio sexual, meio psíquico. Propício a quê? A traições, a apego ao corpo. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo que eu dei. Foi lá uma meretriz, foi lá uma prostituta. Não porque foi obrigada a vender o corpo, porque gostava mesmo, né? Porque queria. Então, esse espírito traz esse desequilíbrio na área sexual. É um meio psíquico, o pensamento ainda tem essa inclinação. Está propício a quê? A traições, a apego desmedido ao corpo, a desequilíbrios nessa área, a ajudar um mendigo no meio da rua, assim, coisas dessa natureza, lá em Brasília o mendigo. Rebeldia, prepotência, eu trago isso, eu trouxe isso, sei lá, fui um imperador, fui alguém que tinha muito poder, não tenho mais, só que no meu perfil eu ainda trago essa rebeldia, eu ainda trago essa prepotência, é o meio psíquico. Está propício a quê? A uma vida difícil, a uma vida de tristeza. Vamos lembrar de uma coisa, não são todos os traumas que nós temos hoje que são consequências de coisas que nós sofremos. Em grande parte, os nossos traumas de hoje, as nossas tristezas, são o resultado daquilo que nós fizemos os outros sofrerem. A gente sempre pensa que foi vítima, mas em grande parte das vezes nós fizemos muitas vítimas, então trazemos essa situação. Imagine que você foi alguém que gerou o sofrimento de muita gente. Você foi responsável pela morte de muitas pessoas, pelo sofrimento de muita gente. Você pode reencarnar dentro de uma depressão e não conseguir sair dela. Por mais que você trate, eu tenho visto casos assim, que o tratamento terapêutico para o indivíduo é ajudar e se manter vivo. É não deixar o indivíduo ir para o suicídio. Ajudar o indivíduo para que ele não vá parar no hospital psiquiátrico, mas não vai curar na atual encarnação. Por quê? Porque os débitos são muito pesados, são muito difíceis. E quando você olha para a pessoa, você observa o perfil, fica claro, ela não tem estrutura para melhorar mais do que aquilo. É até ali que dá para ir. Não dá para ir mais do que aquilo. O que já é uma vantagem muito grande. Para muitos de nós, não acabar a vida no hospital psiquiátrico já está de bom tamanho, você já está no lucro. Você não acaba, e eu não estou exagerando, e não é uma brincadeira, eu não estou falando no sentido figurado, eu estou falando no sentido real. Para muitos de nós não acabar a vida no hospital psiquiátrico, nós já estamos no lucro, se você considerar o passado que nós trazemos e os poucos esforços que temos feito para mudar no presente. É exatamente isso. E aí então, a gente vai tratando, vai melhorando. O apego ao poder, um outro exemplo, é um meio psíquico, propício a quê? A pequenas corrupções. A pequenas corrupções, porque o indivíduo, ele já traz aquele histórico, ele já traz aquela inclinação, ele já traz aquela história que ele ainda não conseguiu superar. Certo?
Mas se nessa vida melhoramos, as personalidades do passado não teriam que ter menos força sobre nós? Boa pergunta, não é? Boa pergunta. Então vamos lá. Quem responde de novo é Dr. Inácio Ferreira, no livro Egos em Conflito. É preciso que tenhamos medo mesmo, porque de hora para outra, aquilo que imaginávamos que fomos, mas que ainda somos, pode-se nos sobrepor à máscara, ou seja, à persona do presente. Nossa, fulano mudou tanto, ele era tão bom, de repente ele se tornou uma pessoa tão estranha, tão esquisita. Ele não era assim, estava lá, era aquilo que ele era, que ele ainda é, e de repente essa personalidade se sobrepõe a essa máscara, porque nós usamos máscaras. Nós usamos máscaras. Eu conheço a Regiane? Não, eu conheço a máscara que ela me apresenta. Eu não posso dizer que eu conheço a Regiane na intimidade, porque ela me deixa conhecer o que ela permite. Eu conheço a Leandra profundamente? Não, eu conheço a máscara, Leandra. Aqui é dona do mercado, aqui é mãe, aqui é boa esposa, aqui é trabalhadora do centro. Isso é a Leandra de verdade? Não, isso é uma máscara. O que está por detrás dessa máscara? Só ela sabe. Talvez nem ela saiba. Talvez nem ela saiba. É por isso que muitas pessoas surtam e ficam surtadas o resto da vida. Ah, fulano enlouqueceu. Não é que enlouqueceu, é que a personalidade do passado se sobrepôs e ficou. E não saiu mais. Tamanho era o desequilíbrio. Então, esse é o ponto. Nós não estamos melhorando tanto assim, a ponto de nos sobrepormos a estas personas do passado. Certo? Certo. Agnaldo, mas você vai criar uma crise existencial. Não, eu não vou criar não, a gente já devia estar. A gente já devia estar. Você já se olhou no espelho, dentro dos seus olhos, e já perguntou assim, quem sou eu? Olha, se você tiver a fim de ouvir a resposta, você vai se surpreender. Eu acho até que você pode se desesperar, porque na maioria das vezes, você não é nada daquilo que parece ser. As máscaras, de novo, as máscaras. Somente quando a gente tiver coragem de tirar todas essas máscaras, é que a gente vai se conhecer de verdade. Não é mole não. Ó, aí algumas reflexões aqui. Sou tão bom como pareço? Eu realmente deixei de fazer coisas erradas ou apenas não tive oportunidade? Sobre meus defeitos já superados, corro o risco de ter recaídas? E aí? Não, eu superei já o defeito, mas eu tive uma recaída. Não, então não superou. Mas se você superou, não tem recaída. Se eu morrer amanhã, a quem realmente vou fazer falta? Olha que boa pergunta, hein? Se você morrer amanhã, a quem você realmente vai fazer falta? Lembra daquela história? Ela é velha já, daquele rapaz que morreu, e a mulher dele amava muito ele. E ela mandou escrever na lápide do túmulo, aqui está enterrado fulano de tal. Foi um péssimo pai, foi um péssimo marido, foi um péssimo filho, foi um péssimo cidadão, enfim, foi. Então a gente tem que tomar cuidado se alguém não vai escrever isso na nossa lápide quando a gente morrer. Somos uma mistura de luz e sombra. E eu sou mais luz ou sou mais sombra? Se eu fosse a um psiquiatra, poderia ser diagnosticado como bipolar? Ou tripolar? Tem gente que, vai, bipolar é pouco, bipolar é pouco. O problema das personalidades múltiplas é uma descoberta nova? Evidente que não.
Quando nós estudamos psicologia, é claro que a ciência, dentro da psicologia, não é essa realidade que nós estamos expondo aqui. A visão médica é uma visão médica, mas está lá. O transtorno dissociativo de identidade, originalmente denominado transtorno de múltiplas personalidades, conhecido popularmente como dupla personalidade, é uma condição mental em que o único indivíduo demonstra características de duas ou mais personalidades ou identidades distintas, cada uma com a sua maneira de perceber e interagir com o meio. Pronto. Isso aqui tem 30 anos. Pronto. 40? Obrigado. Em nossas pesquisas e observações sobre o psiquismo, descrevemos o ego como um lugar ou uma instância frequentada por variadas personalidades psíquicas que se alternam a cada momento, dependendo das circunstâncias. Porém, a maioria desconhece a personalidade que administra a existência atual. Então você tem uma personalidade que administra a personalidade atual, a Regiane, a personalidade atual. E ela tem lá no seu psiquismo a Maria, que foi poderosa, ela tem a Joaquina, que foi uma pessoa de má vida, ela tem o José, que foi o imperador. E se a Regiane tiver brechas no seu comportamento atual, da atual encarnação, ela vai cedendo a ponto de permitir que uma dessas personalidades atuem, se sobreponham à Regiane e passam a comandar a encarnação. Chega ao ponto de comandar a encarnação sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tá? Godinho, agora nós pegamos aqui um trecho de um texto do Godinho. Assim podemos definir o ego como uma espécie de condomínio de elenco de atores ou de companhia teatral, onde atua diversas personalidades diferentes que se revezam, ocupando o microfone do cérebro e fazendo a pessoa sentir o turbilhão de sensações e pensamentos diferenciados, contidos em cada uma, levando-a a manifestar-se ou comportar-se de formas variadas no palco das existências. A gente tem que ir assimilando essa ideia. A gente tem que ir assimilando essa ideia, até para a gente viver melhor, até para a gente entender melhor o que se passa conosco. Quem é que está atuando? Qual é o Aguinaldo que está atuando agora? Mas qual é o Aguinaldo que vai atuar daqui a pouco? Quando a pessoa diz assim, você tem duas caras. Não é só duas não, é 5, 6, 10, é um monte. E não é uma expressão simbólica, é a realidade, até a gente aprender a ser uma pessoa só. Até a gente aprender a tirar as máscaras e sermos nós mesmos. E isso ainda não aconteceu. Então nós desfilamos personagens, de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas dificuldades, de acordo com as nossas carências. E muitas vezes essas máscaras não são frutos de uma maldade, são frutos sim de traumas, dessas carências que eu acabei de falar. Eu posso muito bem buscar no marido alcoólatra a tentativa de salvar o meu pai, que eu não salvei, que era alcoólatra, e que eu via chegar em casa bêbado todo dia. Então eu não trabalhei isso, eu não consegui resignar. Então em mim está lá uma coisa que todos nós temos, anotem aí. Todos nós temos dentro de nós uma criança ferida. Nós temos uma criança machucada, uma criança que não foi acolhida, uma criança traumatizada, e essa criança precisa se manifestar na idade adulta, para que justamente ela seja acolhida e a gente resolva a questão dos nossos traumas, a questão das nossas carências, a questão das nossas dificuldades nas relações com os outros e conosco mesmo. Então observem que os nossos problemas
eles são muito mais de ordem psicológica, eles são muito mais de ordem emocional, eles são muito mais de ordem comportamental do que de obsessão. Embora haja obsessão, o processo acontece e nós sabemos do que os obsessores são capazes. Não estamos aqui minimizando o perigo da obsessão, de forma alguma. Nós sabemos o quanto eles podem, mas a gente precisa mexer, a gente precisa primeiro trabalhar nessa nossa estrutura para que a gente vá descobrindo o que tem de errado, o que não está bem encaixado ou o que não está bem resolvido. Pelo menos é isso que precisamos fazer. Continuando. Porém, os impulsos desarmônicos que brotam do inconsciente só somatizam desarmonias no plano da consciência, quando encontram as atitudes externas, também desarmônicas. Caso contrário, se extinguem. Pronto, está aqui. Está aqui, é só ler isso aqui. Está claro, está claro. Nós é que vamos permitindo o processo acontecer. Certo? Continuando. Vamos ouvir um pouquinho, ler um pouquinho o que diz o doutor Inácio a esse respeito. Ele diz assim: nem sempre o problema está ligado à existência anterior. Pode ser que a influência de uma personalidade ressurja de 300 ou 400 anos atrás. Nem sempre uma dívida que se contrai hoje deve e precisa ser paga amanhã. A lei divina estipula que ela deve ser paga, mas não estipula quando. Olha que legal. Olha que profundo. Isso aqui dá uma palestra, né? Isso aqui dá uma palestra. Uma frase dessa dá uma palestra. É isso mesmo. A gente às vezes está lidando com coisas, com fantasmas de 400, de 500, de 600 anos atrás. É que por hábito a gente se refere à última encarnação. Ah, o que eu fiz na encarnação passada? Ah, o que eu fiz na encarnação passada? Mas você não teve a encarnação passada, você teve um monte de encarnação. Então a gente não pode se esquecer disso. Vivemos várias existências, em cada uma delas animando uma personalidade. Não guardamos apenas a memória do que fizemos, mas também a memória do que fomos. O inconsciente vai arquivando tudo, é um porão imenso. Aliás, Freud, né, já tratava o inconsciente como porão, mas aqui o porão do espírito, está tudo lá, está tudo aqui desse porão. A gente vai encontrar um monte de coisa lá. Bom, existe em nosso psiquismo um verdadeiro condomínio, somos legião, ou seja, subproduto, genes, doença mental, depressão, autismo, ansiedade, Alzheimer, bipolaridade, conflito íntimo. Lembrando que as doenças psíquicas, elas podem tanto ser um processo trazido de existências passadas, como pode ser um processo nascido nesta atual encarnação. Então você tem uma pessoa que pode desenvolver Alzheimer como consequência das suas loucuras de existências pregressas, o espírito tem uma conta a acertar, como você pode ter uma pessoa que desenvolve Alzheimer por uma questão de inflexibilidade, de dureza com a vida, de ser muito egoísta, de ter um comportamento padrão que ao longo dos anos gerou esta enfermidade. Ou você pode ter um pouco das duas coisas. Lembrando que cada caso é um caso. Não parece estranho que tais personalidades do passado tenham tanto poder sobre o nosso presente? Vamos lá. A questão é que nosso ego atual está em formação. Ó como é importante isso. Porque, vamos simplificar. Por que aquilo que o Ricardo foi tem força sobre ele?
Por que o que o Ricardo é hoje não se sobrepõe àquilo que ele foi? Por que de certa forma, nós ficamos à mercê dessa nossa história, sendo que aquilo que a gente é hoje parece que se transforma num fantoche, parece que a gente não consegue ter o controle de nada, por causa disso daqui. A questão é que nosso ego atual está em formação, está sendo construído, e os demais, os nossos egos do passado, já existem. O que fomos ontem não está completamente morto, e nem o que somos hoje estará completamente morto amanhã. Já que eu dei o exemplo do Ricardo, na próxima encarnação, quando o Ricardo for o Pedro, for o José, morar lá na Alemanha, ele vai ter um pouco desse Ricardo de hoje, desse padrão de comportamento. Porque nem o que ele foi ontem desapareceu hoje, e nem o que ele vai ser amanhã, o que ele é hoje desaparece. Certo? Vocês precisavam ver a cara de vocês, eu aqui dando estudo. Vocês precisavam ver a cara de vocês. Vai desde desânimo, torcida para o estudo acabar, até tipo assim, o que ele está falando? Assim, passa por essa escala, tá? Tô nem aí. Problema de vocês. É bom que se diga, não somos diversos espíritos em um só. Somos um só espírito em diversas experiências. Para não ter erro, para não ter confusão. Não são vários espíritos. O espírito é único. São as várias manifestações do espírito. É igual aos corpos. O espírito é um só, mas ele tem várias expressões de manifestação. Corpo físico, corpo etérico, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico, e assim por diante. Vamos lá. Já estamos terminando, tá? Está dentro do horário aqui, a gente já está... Hã? Ah, tá igual você, né? Vamos pensar. E aqui tem algumas reflexões finais. Em relação às personalidades, os atendimentos realizados na casa espírita, sem o suporte terapêutico ou psicológico, será muito mais difícil de ser equacionado. É fato, é fato. A gente não faz milagre. Vejam o que eu disse. Quando os médiuns, os dialogadores, atendem às personalidades de pessoas que estão depressivas, ansiosas, com síndrome do pânico, o que a gente consegue ali, em grande parte das vezes, é um paliativo, é uma melhora, já que se o indivíduo não trabalhar a personalidade atual, tudo vai voltar ao que era, tudo vai voltar ao que era. Não há problemas psiquiátricos que remédio cure, né? Eu acho que isso está bem entendido entre nós. Não há, não existe, né? A indústria farmacêutica diz que sim, mas é que eles precisam vender, porque eles são pobres, precisam ganhar muito, né? E a gente tem que ajudar a indústria farmacêutica, comprar bastante Rivotril para ajudar eles. Ninguém conversa sozinho, como ninguém pensa sozinho. Pensou, está partilhando, conectando, tudo reage sobre tudo. Então você nunca está sozinho. Eu estava aqui conversando com os meus botões, eu estava aqui conversando sozinho, estava nada, estava conversando com... Não vou nem falar com quem. A nossa casa mental não pode ser edificada no nada. Ela carece de se alicerçar no já vivido. Aqui está digitado errado. Ela se alicerça naquilo que já foi vivido. Por que a natureza humana não dá saltos? Porque eu não posso construir algo que eu não tenho uma base. Por que eu, Aguinaldo, tenho 31 anos de espiritismo? 31 anos não é pouco. Por que eu já não amo? Porque o amor é novo em mim. Eu não tenho esse alicerce, eu não tenho essa construção. Eu estou começando a dar os passos nessa direção agora. Então não tem uma base para que eu ame como Jesus amou, como Chico Xavier amou, como outros espíritos já evoluídos amaram. Vocês entenderam? Por que Chico Xavier amou tanto? Porque ele não se fez nessa encarnação. Chico Xavier já era Chico Xavier quando chegou aqui. Ele já havia aprendido a amar há outras encarnações para trás, já estava pronto. Não é o nosso caso. Nós estamos começando agora. Está acabando já, viu, gente? Para não ficar dúvidas a respeito da ação das personalidades do passado,
podemos pensar assim: a fogueira não está completamente extinta em suas brasas. Em suas brasas, ela volta a ser ameaça de incêndio. Sabe quando você apagou o fogo e está lá a brasa? Não pode pegar fogo de novo? Se dá um pé de vento? Pois bem, é você. É você. Sabe aquela pessoa louca, desequilibrada, que bate a cabeça na parede, sabe? Que você acha que você era? A brasa está aí. Se der um pé de vento, você faz tudo igual. Ah, não faz. Faz. Você faz. Ó, você faz. Pode prestar atenção que você faz. Está aí ainda, a brasa está aí. O trabalho no bem, aos poucos, vai arejando nossa mente. Aqui o trabalho no bem. Isso aqui é maravilhoso, né? É aquilo que a gente fala, vai arejando, a gente vai melhorando, vai mudando o psiquismo. Nossos egos são, de certa forma, nossos obsessores de estimação. Boa definição. Paulo apóstolo, aí aqui a frase é de Paulo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui, ó. Tudo isso que eu falei aqui, Paulo, há tanto tempo, resumiu assim. E eu acho que acabou. Não, tem mais ainda. Vixe. Vamos lá, vou ler tudo, vou acabar. Em geral, delírios, alucinações não são meras criações do cérebro, mas reminiscências espontâneas, imagens arquivadas no inconsciente. Olha que coisa importante. Muitos problemas de saúde nascem dos conflitos íntimos. Exemplos: ausência de reeducação emocional, igual, uma mesma frequência, vira paciente, mágoas, culpas, medo, isso é igual o quê? Ideias fixas, monondeísmo, ausência de resignação, rebeldia, pode gerar o quê? Depressão, ateísmo, a pessoa ter essa postura, pode gerar traumas psicológicos ou orgulho. A lei do esquecimento acontece em função do que trazemos de negativo. Sendo assim, é mais seguro a lembrança de episódios e não de toda a encarnação. Por isso que a regressão de vidas passadas é muito perigoso. A genética pode limitar a ação do espírito na matéria, mas apenas daqueles espíritos comuns, os mais evoluídos não. Aí o espírito se sobrepõe à genética, se sobrepõe à matéria. Perguntas finais: por que na Terra sofremos tanto? Todo espírito de mediana evolução para baixo, esteja ele encarnado ou não, necessita conviver com alguma espécie de dor que o limite em suas expansões de egoísmo ou mesmo na sistemática busca pelo prazer. Eu queria que vocês lessem de novo aqui. Leiam para mim, não precisa ler voz alta não. Se você entender isso aqui, você nunca mais pergunta por que você sofre. Se você entender isso aqui, você nunca mais vai dizer assim: nossa, por que eu sofro tanto nessa vida? Leia e assimile isso. Você não vai mais se perguntar isso, porque é por causa disso aqui. Porque a gente, com tanta dor, com tanto problema, faz tanta besteira do jeito que a gente faz, imagine se não tivesse nada. O que ia acontecer? Mas por que mesmo sendo bons sofremos? De novo a resposta do Dr. Inácio. Bons, as virtudes que esboçamos não passam disso. Esboços de virtudes, caricaturas de bondade. Não sou eu que estou dizendo, é Dr. Inácio Ferreira. E eu acho que aqui ninguém tem coragem de contestar. Ninguém tem coragem de contestar. Diante de tudo o que foi explicado e o muito que ainda temos que aprender, o que podemos fazer com as dúvidas que em muitos casos fazem o médium desistir? O médium disposto a servir com Jesus não dispõe de tempo para ouvir argumentos da dúvida que lhe provoca a paralisia das mãos no melhor a ser feito. Eu vou repetir para a gente encerrar com essa frase como prece final. Porque a pergunta é: no meio de tanta dúvida, poxa, eu estou vendo aí, esse estudo aí, Aguinaldo, que você está fazendo, então eu não sei nada, nossa, eu tenho que estudar muito ainda, puxa vida, então eu acho que um monte de coisa que eu faço, eu estou fazendo errado.
Ah, então será que é melhor não fazer? Será que é melhor esperar um pouquinho? Será que é melhor desistir? Um médium disposto a servir com Jesus não dispõe de tempo para ouvir os argumentos da dúvida que lhe provoca a paralisia das mãos no melhor a ser feito. Na dúvida, faça. No medo, faça. Faça sempre. Então eu espero que hoje vocês voltem para casa bem perturbados, que vocês fiquem sem sono, que vocês se preocupem, que vocês leiam, porque esse estudo de hoje foi para dizer a vocês que eu não posso passar tudo isso aqui mastigado, que não é todo o estudo que eu vou passar mastigado, é só vocês ouvirem, não precisa nem ler. O Aguinaldo explicou lá, eu já sei. A gente tem que ler sim, a gente tem que estudar sim, porque tem um monte de coisa que a gente não sabe. Muita paz, muito obrigado, até a próxima. Jesus nos abençoe.